Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite a todos. Mais uma vez com o estudo do Evangelho. Boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Hum, Nossa, Gratidão, mais uma semana, né? vamos devagar e sempre, né? Enquanto Deus permitir, enquanto Jesus não aparecer. Música, letra de música hoje, na nossa leitura, chama Pedro. É uma composição do Gladstone Lage com o Tim. Quem canta é o Tim Vanessa, né? Bonita, né? Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás Cefas, pedra. Onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, que é um diálogo, né, entre Jesus e Pedro, né? E aí Pedro vai dizer: quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão, em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te faz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. E aí Jesus vai dizer: volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei aonde não queiras ir. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. E ele responde: não, eu não mereço essa distinção. Se depois do Mestre martírios são troféus, as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. É muito linda a letra dessa música, né? Doída, né? Mas é bonita. Né? Então, mais uma vez, Senhor, agradecidos aqui estamos para o nosso estudo do Evangelho. Que Jesus e os amigos espirituais possam estar conosco nesse momento, para que possamos cada vez mais entender, apreender a sua mensagem de amor no Evangelho e que possamos, Senhor, a cada dia estarmos melhores. Que Jesus e os nossos amigos possam estar conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Bom, então a gente está reiniciando outra vez o estudo de Mateus, né, gente? Sempre de forma detalhada, à luz da doutrina espírita. E a gente está no capítulo 14, estudando a passagem que Jesus vai caminhar sobre as águas. E as últimas 2 semanas a gente ficou num único versículo falando sobre sobre a presença de Jesus, né? Que Jesus chega e os discípulos não se dão conta que seria ele. E a Luiz vai ressaltar que vai seguir nessa mesma linha dos estudos anteriores, ou seja, para dizer que esta passagem é uma passagem profética, porque ela está falando dos nossos dias. E, e porque a gente vive num período, né, dessa transição de evolução, que tem é um período muito importante, um período que ele chama de crucial, nesse processo evolutivo da humanidade. Então, ela tem um enredo local, né? Tem aquela história, né? De que eles estão ali no barco, que os discípulos estão no barco, que Jesus vem caminhando sobre as águas, que Jesus tinha pedido para eles irem na frente. E tem essa história local, mas também é profética porque vai além desse significado. Que, aliás, eu acho que quase tudo na Bíblia tem algum significado, né? A gente tem que ler o Evangelho, ler a Bíblia, ler todos esses textos, mas sempre com alguma reflexão para nós, né? Para a nossa vida, para a nossa vida diária, né? E aí ele vai falar que toca em assuntos maiores e mais amplos e que dizem, assim, respeito à coletividade, à sociedade em si. Então, a saída desses discípulos, né, que saíram na embarcação, dentro de uma tempestade, e o encontro deles que vai se dar nessa quarta vigília, né? Faz a referência a esses nossos dias, porque nós estamos também nessa quarta vigília, nesse processo evolutivo, como se fosse o início da alvorada, no momento em que a luz vai vencer as trevas e vai começar a se manifestar de forma mais firme, né? Para dissipar as trevas. Mas lembrando sempre que a gente ainda está, né? Não é porque tá, Isso. bem no iníciozinho, né? Então, nosso versículo de hoje é Mateus, capítulo 14, versículo 26, e diz o seguinte: os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, ficaram perturbados e diziam: é um fantasma,
e gritaram de medo. Quer dizer, né, que qualquer um, né, Neusélia? Não, se fosse comigo, eu acho que eu jogava na Jogava para o água, outro lado do mar, ia para o outro pavor. lado, Né? né? Nem ia. Falei, que é isso, né? Quer dizer, O está medo de seria madrugada, no meio tanto que eu de uma tempestade. Parece um camarada andando no ar, né? É para espantar mesmo, né? Então, a palavra que vai chamar a é atenção é o uma coisa que a gente perturbado, tem né? que refletir, né, Rita? Porque tudo que nos causa Espanto, né? espanto, né, vem o medo imediatamente, porque a confiança que a gente tem ainda é, ó, mínima. Então, a É gente, porque qualquer age primeiro o situação instinto, né? A é, primeira que a gente, questão que age é o instinto. que a gente não consegue explicar, qualquer situação que foge ao entendimento comuns, porque aí os simbolismos estão aí na nossa vida, mas a gente ainda não tem percepção para eles, né? Então a gente é muito matéria ainda. Então aquilo que foge ao sentido material, que precisa de uma lógica mais transcendente, aí amedronta, assusta, né? É basicamente o que a gente vai ver hoje, né? É. Que aí ele vai falar que essa palavra, né, que chama heteractessa. Você acha que é isso? Eu ouvi ele até na velocidade mínima para ver se era essa mesmo. Tá? É uma palavra grega, não é hebraica, não. Eu achei que era. A primeira vez que eu vi, eu achei que era grega. É uma palavra grega que quer dizer perturbar. E a etimologia dela, né, no grego, é tarak, que é o radical, que significa agitar, sacudir, balançar. Então, é um evento, né, ou uma conversa que agitou, que agita, qualquer coisa que agite, que tire a gente da nossa zona de conforto, que é essa ideia, né, que Jesus veio ali por cima das águas, para quê? Para quê? Porque eles estavam ali ocupados demais, né, com a, com a vida, né, ele fala assim, ó, se a gente imaginar que essa travessia ali do barco é o nosso momento do berço ao túmulo, em que a gente fica mais preocupado, né, com a vida profissional, com a vida social, né, compenetrado, e aí com as preocupações familiares. Então, conclusão, Jesus chega para quê? Para poder, né, os discípulos estavam ali também, né, mais preocupados com a pesca ou com o movimento do barco ou com a tempestade, então Jesus vem para quê? Para falar, ó, não é só isso que existe, né? É a Isso aqui aparição só é o dele. meio, né? Não, É, não é o fim. É aquilo que a gente faz no dia a dia. Como que é difícil para a gente se entender, a gente entender que nós somos espíritos, né? A gente o tempo todo está ligado às satisfações da matéria, né? Então fica muito distante essa situação. Então tem que haver um momento mesmo que a gente vai ter que ser sacudido, balançado, tirar da zona de conforto, né? Mostrando. É muita insensatez, né, Rita? Porque a gente porque às olha vezes assim, até na vida material, a pessoa nasce, trabalha, morre. Aí a morte mostra para todo mundo o que, olha, tudo isso que você fez vai ficar. Tudo que você conquistou não é seu, você não é dono de nada. A vida prática te mostra isso. E a gente ainda comete a insensatez de ficar agarrado a tudo isso, né? Como se fosse É porque esse as momento, energias né, da único. matéria puxam muito a gente, né? Porque, tipo assim, até ontem no nosso estudo da mediunidade, a gente estava vendo, tem o texto, o primeiro do livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele fala, né, que as próprias ciências já não têm mais matéria para estudar, mas mesmo assim a gente, porque tudo é energia, e a gente não percebe isso, que todas essas coisas que a gente vai acumulando, que as coisas que a gente vai se apegando a elas, são energias na realidade, não são matéria. E aí essa energia, dependendo se você fica apegado demais, tudo isso vai dando uma ambiência em seu torno, tudo cria, né, alguma uma situação energética em seu redor. E a gente, mesmo às vezes, no dia que você está pensando, "Não, hoje, né, vou procurar ter mais atenção, vou orar, a coisa é muito forte, né? Ela acaba te puxando, porque você tem aqueles compromissos que você tem que fazer,
Aí passa o dia, quando no final do dia você fala, nossa, de manhã eu falei que eu ia fazer diferente, mas não consegui fazer. Lógico que a gente também tem que ficar se culpando, né? Mas a gente tem que procurar e tendo pelo menos o entendimento inicial disso, para que a gente possa resistir pelo menos cada dia um pouquinho mais, né? Porque é uma questão de resistência mesmo, né? Tem um filósofo, que eu não vou lembrar qual deles seguia, né? Não, a minha memória, no momento, não lembro, mas fala: há quem passe pela floresta e só veja lenha para sua fogueira. Então, eu acho que essa visão é muito atual nossa, né? Porque a gente, às vezes, está passando pela vida, né? E só fixado ali naquele momento, né? E até em termos de floresta, esse pensamento é tão atual, né? Essa convicção é tão atual, porque realmente a gente tem passado, né? O que é que a gente visualiza em termos de floresta? Às É, vezes é, é só lenha, madeira, esses desmatamentos todos que estão aí, né? Então, pela vida também, às vezes a gente passa só olhando para a matéria, como ou se deixando para aquilo depois, fosse né? Ou sabe, passa, mas deixa para depois. procrastinando, né? Essa semana, até aquele rapazinho que eu conheci na campanha, que é poeta, né? Que eles falam, o poeta, ele postou uma frase assim no Instagram, assim, de depois em depois, o agora não acontece. Simples assim, né? De depois em depois, o agora não acontece. Porque a gente ou vive no passado ou vive no futuro, né? E o agora não acontece. Mas é isso, né? Aí e hoje ele vai estudar só baseado nos textos, né, do próprio Evangelho. Eu achei interessante, né, porque o que que eles, né, se você pensar que ele fala que no estudo dos rabinos, eles falavam que um versículo explica o outro, mesmo porque era só o que eles tinham, né, eles não tinham mais nada. O Evangelho ainda não tinha sido escrito, eles só tinham, né, só tinham, tinham muito, né, na realidade, mas tinham o recurso de estudo deles era a Torá. Então a própria Torá, dentro de um versículo, explicava o outro. Assim eles iam fazendo Links, né? esses links, né, buscando de um outro. E aí é o que mais ou menos, aí ele vai pegar hoje alguns textos, né, tudo, ele E vai aí eu pegar fiquei João. pensando assim, como que tudo, né, realmente, cada evangelista é o trabalho de cooperação, né? Porque eu não tenho uma verdade exclusiva minha. Nós estamos aqui para reforçar tudo que o mestre nos ensinou, que é o ensinamento maior que a grande lei que está na Torá. Então, assim, o quanto que cada um, no Contribuiu, seu né? modo, dentro das suas características, né, da sua individualidade, construiu o todo e reforçou o todo, né? É a unidade divina que existe em tudo. E às vezes a gente está tão separado no mundo que aí a gente fica querendo assim, você toma uma ideia como sua, como verdade, e quer forçar que os outros pensem aquilo da mesma maneira, né? E aí, quando você tem essa visão do todo, aí você vai vendo que a lei de cooperação está presente em tudo. Que é na troca e que as questões vão se fortalecendo nesse embrião. Né? E eu achei interessante que ele justamente ele pegou assim, Mateus, João, Marcos, Pedro, ele Pedro, foi pegando cada um deles, né? Fechou, e aí João, Apocalipse, né? Então, todo como são textos, por exemplo, ele vai começar com 24, né, de Mateus, que é, sei lá, quando que a gente vai estudar, né? A gente provavelmente já vai estudar desencarnada, né? O quando que a gente 24. chega lá, né? É, vamos ver quem continua, né, Luzé? Então, vamos lá. Mateus 24, né? 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, né? Esse seria o 38 e o 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Muito bonito, né? Então é isso, encontrar com Jesus, né? No meio da travessia, né? Dessa vida que a gente tem aí, que a gente, nas questões materiais, mas uma hora ele vai se fazer presente, né? Para tirar a gente do comer, do beber, do casar, dessa zona de conforto que a gente fica tão inebriada por ela, né? E aí ele fala, né, que essa travessia, ele fala do evento pirotécnico, né, que a pirotecnia é um ramo da engenharia. E o que ela tem que fazer? Colocar explosivos No local certo, no né? local certo, na hora certa. Para quê? Para destruir, para depois Construir de novo. construir novamente, né? Se tiver um prédio, alguma coisa que está em risco, né? Então ele fala, a humanidade lá na época de Noé estava até com essas certezas, né? Convicta, né? Do seu modo de viver, que estava fazendo tudo certo, né? E É aí um era movimento desestruturador para depois reestruturar tudo, né? e E a vida começar do é zero, assim né? mesmo, né? Você, será que eu fiquei pensando se a gente não está nessa visão de Não, Noé tanto é ainda, que né? veio a pandemia, né? O que ele vai explicar aqui, porque que acontece? Tem uma hora que tem que dar uma sacudida, né? Porque senão você fica, o que que vai acontecer, né? O Quando que a é? água invade sua casa, você tem que começar do zero, né? E na casa mental também, não é só a nível material, né? Vai chegar um momento que se vai destruir tudo o que é a convicção sua, né, nessa casa mental. Para quê? Para criar valores novos, né? Porque toda a experiência material, igual a questão da pandemia que a gente está vivendo também, ela, no fundo, ela traz uma mensagem que a gente modifique, né, nossos pensamentos, nossos hábitos, a nível de casa mental mesmo, né, de estar lá no andar mais elevado, no superconsciente, né, que é a presença de Deus, comungando com Ele. Porque a gente tem a ideia errada também, né? Igual ele fala, ele cita muito, né? E a gente vê diversas religiões que falam, Jesus está voltando, mas não é ele voltar, né? Da forma que ele veio, né? Novamente na Terra, né? Da forma que ele veio. Ele vai voltar aqui, através de circunstâncias, de fatos, de acontecimentos que farão com que a gente passe a refletir mais no que é a essência da vida, né? Quais os valores. Então, é aquele abalo sísmico que a gente vai sofrer, né? Que traz essa surpresa e perturbação, mas que, a partir daí, foi o encontro dele com os discípulos e vai ser o encontro dele com a gente também. É o que ele fala, né? É o que fala o versículo 39 aí de Mateus 24, que ele vai dizer assim, ele está comparando o dilúvio, né? Ele fala, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele está dizendo que Jesus vai voltar, não vai voltar como um evento, né? Como um acontecimento, como uma circunstância, que é o que aconteceu com a pandemia, né? Ele vai estar comparando com a pandemia. Isso todo mundo muitas vezes já tinha sido pensado e falado, que seria que a pandemia estaria significando essa volta que Jesus disse, né? Porque o evangelho, né, o espiritismo, né, não é Jesus voltando. Muitas vezes o pessoal fala isso também, né? Não, a pandemia pode ser a forma, né, de Jesus estar sacudindo a gente de novo. E o evangelho é só é uma forma da gente. Deu uma parada aqui, não deu? Deu uma piscada. E uma coisa que a gente tem que estar bem atenta, né? Que a pandemia foi para nós, espero, né, que tenha sido para nós uma lição, né? Mas Não, não outros para todos, virão, né? Não para todos, né? porque ainda não foi suficiente. A gente vê que a humanidade ainda, De uma e nós forma. também de maneira geral, né? A gente, até as próprias questões de precaução, de prevenção, que ela veio trazer para nós, né? Muito de nós não entendeu essa linguagem. E continua não entendendo, Ainda porque tem gente apagando velhinha no bolo, né? é, a vacina está aí, né? Com as dosagens necessárias,
mas é assustador o número de pessoas que largaram para lá, né? A vacinação e estão se Ainda recusando a existe um certo vacinar. preconceito, né? E foi interessante também quando ele fala assim, a questão da escravidão até no trabalho, né? Porque o patrão lá tem que trabalhar, né? Mas com a pandemia ele viu, não pode trabalhar, porque se a pessoa fosse trabalhar doente, o que aconteceria? Ela ia contaminar todos, né? Ia matar todo Então, mundo, né? seria uma maneira, então, de dar uma sacudida para a pessoa, para um patrão, respeitar um direito que deveria ser sagrado, né? E aí, como que essa sacudida vai fazendo a gente modificar mesmo em termos de valores, de ter uma visão diferenciada, né? A gente vê, né, os idosos, né? Como os idosos foram, né? Assim, passaram a ser enxergados, né? Passaram a ser vistos de uma forma mais clara, né? Que antigamente as instituições de longa permanência, né? Tiveram mais visão, né? Porque nós passamos por grandes dificuldades, né? Foi um Ele balançar, fala, foi um bom balançar, né? e ele fala que todos esses eventos têm o dedo de Deus, que se Deus precisa sacudir a humanidade, né? Se nós continuamos criaturas rebeldes, desobedientes, a gente está muito preocupado só com o combate exterior, que é o combate da matéria, né? A gente evita o bom combate, que é o que Paulo viveu, que é da transformação íntima, da mudança, né? de valores, que a gente cultive mais os valores do espírito, né? Então, veio aí justamente para tirar a casquinha da ferida, para a gente enxergar a gravidade dela que existe também. E ele ainda dá o exemplo, né, da questão da pandemia ainda, né, que 70% da população vacinada nos países ricos, mas 8%, né, nos países pobres, que foi na época mesmo que ele fez esse estudo, estava lá no início da vacinação, né? Então, como que isso é sério, né? E na E esses realidade tinha que ser todo acontecimentos mundo, né? vêm para tornar isso mais evidente, para mostrar, olha, as diferenças estão aí. E às vezes a gente não enxerga nem essas diferenças, né? Vive como se não tivesse alguém do nosso lado, passando fome, passando dificuldade. Às vezes a gente não quer enxergar isso. É. A sociedade em geral quer que tire dali, né? Quer que não apareça, né? E aí Jesus vem, né? Para mostrar o quê? O nosso egoísmo, né? Raça de víboras, né? A hipocrisia que a gente vive entre o discurso cristão e a prática, né? Aí ele vai lá para o Mateus, né? De novo, só que agora no versículo 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E aí é puxado essa hora que não penseis, né? Porque é igual os discípulos, estavam lá em plena pescaria, no final, né, da madrugada já, e Jesus surge nas águas, né, como um fantasma que dá susto. E na nossa vida também vai ser assim, né? Vai, agora resta saber, nós vamos ser pegos de surpresa ou a gente vai se preparar, né, para viver esse momento? Porque é diferente, né? Se eu levo susto, aí é a coisa, né? Agora, se eu sei que ele vem da forma que ele pode vir, que ele vai surgir para nós, o nosso despertar com certeza vai ser tranquilo, né? E quando você se dispõe a um trabalho, é igual, por exemplo, agora nós estamos fazendo o estudo para fazer o atendimento fraterno. Quando a gente está disponível para fazer, o trabalho começa a aparecer. Mas tem hora que. Mas é um trabalho que não tem assim. Que quando você vai fazer um estudo como o nosso aqui, eu sei, eu pesquiso, eu sei o que eu estou falando, eu sei o tema, né? Porque eu tenho tempo de me preparar. Mas no atendimento fraterno, você não sabe o que vai acontecer. Então, aquilo é uma coisa que te pega de surpresa.
E às vezes você não sabe o que vai acontecer. Por isso que a gente tem essa insegurança às vezes, porque é uma coisa difícil. Então você tem que estar mais atento para quê? Para que a coisa aconteça da forma correta. Mas a gente no dia a dia, você às vezes nem percebe, né? Não, você se Então, acomoda, né, com as situações de conforto, de segurança, sua zona de conforto. Mas aí, de repente, o que que vai acontecer? Você vai, surge um problema no fígado, né? Aí o chão sumiu, você desabou. Quer dizer, é esse momento na sua vida que Jesus está caminhando sobre as águas, né? Então, está te despertando para as questões que podem surgir daí. e ele fala, né, no prefácio do livro Falando a Terra, que diz que é para a gazela no campo, o leve bater das asas de uma borboleta faz ela levantar a cabeça. Mas para certas rochas, só mesmo a explosão da dinamite. Então tem o coração de pedra que precisa da dinamite, precisa fazer barulho, né? Então o filho do homem vem nessa hora que você menos espera, que é o que está falando esse versículo 44, né, do capítulo 24 de Mateus. A hora que a gente não pensa, né? Que você está relativamente bem na sua zona de conforto. Olha, mas não vai ser sempre assim, hein? E como que a gente tem visto isso, né? Como que o sofrimento está chegando para as pessoas? Sofrimento não, né? A dor, né? Porque o É, sofrimento vai a ser sempre experiência, né? São a experiências, maneira né? como você vai encarar aquela experiência, né? E na realidade, assim, quando chega também, ao invés da gente se colocar, né, nessa confiança que a gente precisa ter no infinito amor do Pai, né? Às vezes a gente se revolta, né? Não se acha merecedor É o daquilo, que ele né? falou, né? A filosofia da beleza e da paciência. Deu certo, beleza, não deu, paciência. Mas é É. lógico que também não é uma paciência, também, aí eu li um texto essa semana que eu fiquei pensando, né? Não é uma paciência passiva, né? A sua paciência tem que ser, tudo bem, veio uma dificuldade, tá? Paciência, mas não há paciência em ficar aqui, não, é uma paciência ativa, uma paciência de luta, Faça aquilo que te compete, de né? fazer aquilo que é possível você fazer, se for uma doença, se for uma situação, você lutar para sair dela, você procurar ter uma vibração positiva, né, para poder, que Deus espera o quê? Que você tenha alguma reação. Ele não espera que você simplesmente seja uma pessoa, vou ficar aqui só, né? Não é bem assim que funciona, né? Tem que pensar nisso também. E ele vai lá para Marcos. É 13:26. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Aí é quando a gente vê. Eu adorei essa passagem, sabe? Porque quando aí ele fala da questão das nuvens, da nuvem, É, né? Então que a gente acha que não, é lá no drive do computador. porque ele chama, né, o drive de nuvem, né? É. E aí, né, na expressão hebraica, né? Shekinah, é Shekinah? Não sei. É Aí, Shekinah, Shekinah. é. É a E presença aí, de que Deus, né? significa o quê? A presença de Deus, né? Na peregrinação do deserto, né, quando os hebreus estavam, né, quando aparecia uma nuvem, né, o que seria aquilo? A presença de Deus, né, a possibilidade da chuva, né? Mas é Deus chegando como um trovão e como um relâmpago, fazendo muito barulho, assusta pelo visual e pelo barulho, né? E tem uma coisa interessante que as pessoas têm muito medo de trovão, né? Mas você sabe que se você ouviu o trovão é porque você não morreu, né? Que o que É, mata é o raio que vem antes. Quem morre nem, não viu nem o nossa. raio e nem ouviu o barulho, né? Mas o instinto da gente é tão forte, né? Tem gente que morre de medo. Ai, tô medo de trovão. Mas o trovão já é sinal que você está Já bem. mostrou que já aconteceu, né? Já foi. Por isso que é de surpresa, né? É uma coisa tão É. surpreendente isso, né? E é uma boa metáfora que ele usa, E né? essa vinda de Jesus, né, chega como uma tempestade. Mas no meio da tempestade, o que que a gente tem que pensar? Ele está vindo junto, né? Porque ele é o que ele espera de nós. E eu estarei convosco até o final dos tempos, né?
Então, quer dizer, Jesus vai sempre estar presente, mas só que ele aparece para a gente, por enquanto, nesse estágio evolutivo que a gente está, em meio à tempestade, né? Então, vai ser quais as tempestades que a gente vive? O abandono afetivo, o desemprego, a enfermidade, né? Então, o que que esse versículo do Evangelho está trazendo para mim, para a minha vida? Como que eu posso ter a questão da aplicabilidade, né, nas minhas ações, nos meus hábitos? Se eu estou tendo essa possibilidade de conhecer tudo isso, mas eu estou conseguindo sair do plano só, da nuvem, né? E deixando que aquilo penetre na minha vida. É porque acontece o seguinte, na realidade, Jesus só está aparecendo. Os discípulos é que estão perturbados e enxergam como se fosse um fantasma, né? É por isso que ele assusta, porque ele não está sendo esperado, né? Eles esperavam encontrar Jesus do outro lado da margem, né? Não no meio da tempestade. E é o que acontece com a gente. A gente acha que, né? Tá lá distraído, trabalhando, fazendo alguma coisa, com outra, preocupado com as questões materiais, né? Até mesmo quando você está assim na casa espírita, ou lá no caso nosso do asilo, né? Quantas vezes você está mais preocupada com a parte financeira, com a parte de burocrática, né? Que são questões que a gente tem que ver, lógico, não pode deixar de ver, mas são muitas, né? Mas você tem que estar atento também para outras questões, porque de repente, né? Ele vem e rapa tudo, né? Não sobra nada, né? E muito, assim, que a gente também não pode esquecer que não foi um comentário que ele fez ali no versículo, né? Onde que Jesus está? Qual é essa grande nuvem, né? Está lá dentro de nós. É só a gente deixar fluir, né? Se eu me enxergo enquanto espírito, e se eu trabalho visualizando isso, todas essas situações exteriores não vão me pegar de surpresa, e aí eu vou ter a paciência necessária para sair de qualquer situação, de qualquer crise, com a segurança necessária e dentro daquilo que Jesus espera de nós, que é sempre o bom combate. Essa Quando eu falo confiança, o né? bom Essa combate, é confiança de tudo que estar. está dentro, é trabalhar as nossas questões, né? Não é só o combate exterior, a luta diária, a dificuldade financeira, o aspecto de trabalho, de sustento, de saúde, mas é trabalhar esses valores íntimos, né? É aquela coisa Quando a do. gente está sereno e tranquilo, né, tudo fica mais fácil. É mesmo, porque não adianta nada ficar preocupado ou perturbado, né? A preocupação e a perturbação você tem que ter, mas assim, num nível que possa ser solução e não aumentar o problema, né? Agora, né, ele vai lá em João, capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Nossa, lindo isso aí, né? Lembrando aí a questão do noivado hebraico, né? O matrimônio, a aliança, o casamento. E aí ele cita Estevão, né? No livro Paulo e Estevão, quando ele fala, né? Jesus nos comprou e o preço que pagou para nos adquirir foi o próprio sangue. Então, através da crucificação, do martírio dele, naquele dia, né? A humanidade veio efetivamente para a mão dele. Porque, embora não pareça, nós nunca mais fomos os mesmos, né? Então, a humanidade se dividiu, né? Antes dele e depois dele. Então, somos os seus filhos amados, né? Irmãos queridos. E eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Então, é questão do livro, né, do André Luiz, quando o Calderaro, né, fala a respeito das casas mental, da casa mental, né? Que é o Porque como é difícil a gente ficar superconsciente. lá em cima, né? Ai, meu Deus, essa casa mental é um problema sério. É a, é a mente, A gente tá sempre no subsolo. a mente emancipada e a consciência aprimorada, né? Então, eu fico imaginando, você já pensou? Você ficar o dia inteiro pensando, sentindo e agindo no bem?
Então, nesse dia, você vai estar com Jesus. Mas a gente ainda está longe, né? Mas estão caminhando, a gente não pode desanimar, né? Agora, tudo que é diferente disso são eu e os meus pares, né? A vida que a gente leva hoje aí que a gente vai. Tá bom, porque eu acho assim que a gente já está num caminho de oscilações, né? Essa semana, por exemplo, eu tive uma recaída. Nossa Senhora, eu fiquei muito bravo, muito bravo. Depois eu fiquei pensando, gente, eu tive um desgaste emocional tão grande, com uma coisa tão boba, tão sem importância. E como que a gente é difícil a gente controlar isso. Mas aí, quando você fala assim, a gente fica esperando que ele venha, eu acho que Jesus vem o tempo todo na nossa vida. Porque num momento de invigilância, se você pegar e fizer uma leitura, aí você vai vendo assim, ó, olha aqui o que é essa leitura, sabe? E às vezes Você não é pode uma abrir. leitura, é uma pessoa. Jesus às vezes manda alguém, É, a espiritualidade manda alguém falar alguma coisa com você. E aí, dali 3 dias que você vai falar, ó, tá vendo? Aquela hora eu estava naquela situação, a pessoa, Deus, Jesus falou com alguém, que alguém falou com a gente, que Deus age no homem pelo homem, né? Mas só que se você estiver desatento, se estiver distraído, ontem né? mesmo aconteceu uma coisa que me tocou tão profundamente naquele momento. Lá, eu estava lá no asilo, quando eu passei perto da Terezinha, ela fez assim com a mão e me segurou. E aí eu percebi que ela queria levantar. Aí E a eu gente falei, estava com gente, visita, né? é um gesto tão pequeno, não é? Alguém te toca, mas quando alguém te toca, é porque ele está precisando de ajuda. E pode ser uma coisa tão simples que se você não estiver atento, você não vai perceber que a necessidade do outro seria apenas levantar. E aí está a grandiosidade de tudo que Jesus nos ensina, porque Ele não quer que a gente faça grandes coisas. Ele quer que a gente faça as pequenas coisas, porque é elas realmente que nos vão ajudar nesse processo de ascensão. Tem muita Agora coisa. é Atos dos Apóstolos, né? O Atos dos Apóstolos é o capítulo 1, do 9 ao 11. Então vamos lá, ó. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentro de vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, é muito bonita essa passagem, né? Porque, de novo, a presença da nuvem aí, né? E, e é o entendimento que a gente tem que ter, né? Da ascensão, né? Da onde que ele foi e de onde ele vai vir, né? E é bonito que ele lembra o livro Boa Nova, né? Os 500 da Galileia, gente. E é uma leitura, assim, esse É, livro Boa Nova é uma coisa, assim, realmente, a que gente tem não que ler sabe de vez em fazer quando, porque né? O capítulo do é, Bartolomeu eu leio sempre. eu só vou ler um pedacinho, olha. Eles estavam com saudade do mestre, né? E se reuniram para tentar, né? Deixar essa saudade maior. Aí, olha, de repente, foi nesse instante de indivisível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Então, a presença de Jesus chegando de cima, né? Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações, mas de todo o seu vulto se irradiava luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Alguns soluçavam de júbilos, presas de emoções mais belas de sua vida. As mãos do mestre tomavam a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. Olha que frase linda. Um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida
e, no mais íntimo da alma, lhe ouviram a exortação magnânima e profunda. Amados, a cada um se lhe afigurou escutar na câmara secreta do coração. Nossa. Falou Então, a a cada volta, um deles, né? aí a gente fica procurando Jesus em acontecimentos exteriores, mas está lá, escuta, está dentro de você lá, essa voz, né? Essa expressão que ele usa o tempo todo, né? Amados, né? É muito lindo, né? Ele fala, né, quem vai anunciar é o amigo do noivo, né? Que é o É. noivo está vindo, e aí ele fala de João Batista, né? João Batista é o amigo do noivo, que veio anunciar, né, a vinda de Jesus, né? E o mesmo Interessante. papel que teve João Batista tem a doutrina espírita, né? Porque quando a gente vê que a doutrina é o consolador prometido, mas a função dela é uma função o quê? Preparatória, Preparatório. né? Mostrando o quê? Cada vez que Jesus, que doer, né, é Jesus e é um noivo chegando. E que foi a função de Elias e Moisés no Monte Tabor, aqui no próprio livro, nos 500 da Galileia, né? E por que que a gente olha para o céu, né? A pergunta retórica, né? Então, por quê? Jesus virá para o mesmo lugar para onde ele foi. Se quando ele estava indo eu olhei para o céu, agora, né? O que que eu tenho que fazer? Olhar para o céu. E olhar para o céu significa, dentro do simbolosismo todo que existe aí, é o quê? A gente se elevar, né? A verticalização. Verticalização. A gente sair só dessa zona material que a gente vive, né? É o olhar psíquico que a gente precisa ter. Direcionar a minha mente, né? E aí a gente volta na casa mental, né? De Calderaro. Direcionar a minha mente numa atitude de prece, né? Por quê? Porque aí, quando eu faço isso, eu vou conseguir ver Jesus na situação que ele chegar. Aí ele vai em Paulo agora, né? Carta aos Tessalonicenses. É. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido que é a voz de arcanjo e com uma trombeta de Deus. E os que morrerão em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, o que é a trombeta aí, né? É o chofar, né, que eles falam, Ah, né? O chifre, né, de carneiro ou que eles tocam até hoje, né, nas sinagogas para anunciar. é. Mas A o chofar princípio, anuncia o começo do sábado, mas a princípio era para guerra, né? Um instrumento de batalha para chamar, mas né? hoje ainda seria a guerra, né? Que é a É, guerra da gente, né? A é. guerra íntima que a Guerra gente tem que íntima, né? casar. É o bom combate que Paulo tanto fala, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Será A que a gente fé. pode dizer isso? Meu Deus, Vamos nossa chegar um dia. Senhora. Ai, ele Então, fala, né? Jesus vai surgir fazendo barulho, né? É o vulcão no Mar do Pacífico, a seca no Brasil, o furacão na costa da Flórida, né? A nevasca na Alemanha, né? Então, tudo Mas só isso é vai perceber que é o Cristo quem realmente estiver nessa situação, né? nessa situação, quando a gente morrer, né, para as ilusões do mundo. É aquilo, né? Vão deixar a ilusão antes que ela nos Que deixe. ela nos deixe, né? Abandone as vossas ilusões antes que ela vos É. abandone. Então, quem entendeu isso, né, está com ele. Agora também é Paulo, também, né, de novo, dos Tessalonicenses, dos 5, 2 e 3, né? Não, Porque vós, você já leu o 17 também? Acho que não. eu Depois li nós, o que 17, ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ah, você já leu? já li junto. Ah, já leu. Desculpa. Uhum. Pode ler, intenção, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Nossa, mas ladrão da noite é susto, né? Quando você acorda assim, abre o olho, tem alguém lá.
Eu sempre tenho esse medo, eu não durmo de janela aberta aqui no térreo de jeito nenhum. No segundo andar eu ainda durmo, mas aqui embaixo nem morto, porque eu tenho pavor de pensar na possibilidade que eu vou acordar de repente e tem alguém olhando. Eu já devo ter vivido alguma experiência nesse sentido, Eu, porque o eu, medo eu, que eu tenho é isso. eu li um texto uma vez, não sei se eu li, se alguma quem me contou, não me lembro, que diz que assim, que era uma senhorinha que estava em casa sozinha e que aí veio um ladrão, né? Apareceu assim na janela. Aí disse que ela virou e falou para ele assim: Oh, meu filho, mas como você demorou? Eu estava te esperando, fazendo uma comidinha gostosa aqui para você. Vem cá, vamos comer, vamos sei o que lá. E acho que o ladrão devia estar numa carência tão grande, né? Porque realmente é uma pessoa carente. Diz que ele entrou, comeu e foi embora e não assaltou. Mas é uma situação assim, né? Pouco, né, rara, né? Vamos dizer assim. Não sei se de fato aconteceu, se era um fato. Mas quem é que tem essa reação? É uma reação muito inesperada, né? Vamos contar que lógico que você vai chegar um ladrão na sua casa, você vai ficar assustado, né? O Chico Xavier tem uma passagem mais ou menos assim, né, que foi com a questão da carne, né? Que a É. irmã ainda ficou brava que ele deu a carne toda da família. Mas a Ah, gente não faz isso, né? O susto é eu, eu, maior, o eu medo é tenho, maior. eu tenho uma amiga, posso, podia até dizer o nome dela, mas não vou. Que ela fala que ela estava lá em Juiz de Fora, num lugar muito ermo, assim, ia entrar numa rua escura, e que tinha, era famosa, né, de ter, lá, ter assalto, essas coisas, e era de noite, e aí tinha um rapazinho, assim, com uma carinha, assim, meio suspeita na entrada. Aí ela falou assim, chegou perto dele e falou assim, ô meu filho, deixa eu te falar, eu tô precisando entrar aqui para sair, porque eu tenho que trabalhar, não sei o que lá, mas eu tô com medo, você não quer me acompanhar, não? Você me acompanha? E aí disse que ele acompanhou ela, entendeu? Mas ela, em vez dela ter a reação do medo dele, ela colocou ele como meio que como um protetor, né? E ele se Olha, sentiu assim e levou ela. Ela falou, "Ah, tá bom." E aí ele vai no outro, né? e ele fala, né, que o que a gente fez nos últimos séculos foi trancar as portas da nossa casa mental para Jesus. Mas na hora da maior escuridão, ele vai arrombar as portas, né, de nossa casa mental e vai nos dar um susto danado. Ele vai Então não esperar, adianta mas ele fugir vai da esperar, mas vai situação, ter um né? momento que não vai ter jeito mais. Ó, agora não É. dá para esperar mais, não. Agora vamos lá. Mas vai ser um doce invasor, né? Com paz e segurança, é a repentina de destruição que a gente vai desabafar, vai doer, é as dores do parto, né? Mas depois do parto, o que que surge? Uma vida nova. Então, que a gente possa ser preparado, né? Para essas dores, mas sabendo que depois das dores virão vida nova para todos nós. É porque eu não li o versículo todo. Ele diz assim em seguida, ó, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Né? Quer dizer, é aquele falar, Deus puxando o tapete, né? Vai puxar o tapete, vai desabar tudo, mas é repentino, né? E depois você vai ter que perceber que aquilo era necessário. De- O que a gente tem que entender é o seguinte: as experiências são necessárias e após cada experiência só surge uma coisa, o bem, né? Quando Se você você souber está enxergar ele, imbuída né? desse ideal, Se você tiver então essa visão, é o que ele fala, vai sim, mas é só para quem tiver esse conhecimento, quem tiver atento para isso. Porque ainda vai ter pessoas que vão ficar continuando achando que está tudo errado, né? Muitas pessoas falam, ainda vai ter gente que ainda vai precisar do dinamite, né? ainda vai ter que ter Mas bom, que não mas sejamos nós, né? Que já estamos buscando o conhecimento, o aprendizado, né? Agora vão outra carta lá nos Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-nos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com Ele. E aqui é Paulo falando, né, que Paulo orava todos os dias pela vinda dele, né? E que não só a vinda, mas que ele fosse capaz de se unir a ele. Será que a gente faz essa prece todos os dias, pedindo realmente Jesus em nossa vida? Será que a gente já tem essa necessidade, essa
tranquilidade para fazer, Eu né? acho que a gente até tem, assim, esse momento, esse diário da manhã, talvez, mas você manter isso no dia inteiro é que a gente acho que ainda não dá conta, né? Eu, pelo menos para mim, assim, a gente amanhece bem, eu amanheço geralmente bem, estou tranquila, geralmente estou estudando alguma coisa, mas só que durante o dia o mundo te vai te puxando de volta, né? E aí nem sempre você tem essa resistência de tal dia, né? Sempre sintonizado e sempre reagindo, né? De uma forma E positiva. as marcas do Cristo também, né, Rita? Não são apenas as da cruz, mas também as das atividades dele no dia a dia, que era uma convivência respeitosa e sadia com todos. Porque o A nosso gente não olhar pode ainda é um chegar a um olhar, nível de sofrimento, né? né, grande, porque aí tudo que acontece, você leva, é uma dor, aí você acha que aquilo é o fim do mundo. Mas se você olhar a dor como um processo de aprendizado, você vai começando a compreender que nas suas pequenas atividades, nas questões diárias, na convivência, você pode realmente deixando as marcas do Cristo, usando da serenidade que ele tinha, da paciência que ele tinha, da tolerância que ele tinha. É porque o nosso olhar ainda é um olhar de preconceito, um olhar de vaidade, às vezes, né? E aí tudo isso vai de egoísmo. Então, isso que a gente tem que ir vencendo aos poucos, né? Para poder chegar nesse ponto aí, né? A partir de hoje, Paulo disse, vou fazer prece todos os dias, né? Mas não é só a prece, né? É realmente essa conexão, né? Esse estar em prece, né? O tempo todo. Estar atento, né? É, Elevação na casa mental. E assim também, aí depois ele vai, desculpa, vou ler, o Hebreus, né? Cartas aos Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, aqui também a gente tem uma sutileza poética, né? Porque na realidade o próprio nome Jesus significa o quê? Salvação. Então, existe uma diferença entre ser pego de surpresa, né? Que foi o que a gente viu lá no versículo anterior, né? Ladrão da noite, ou aquele que esperam com coração puro, né? Tipo assim, a gente faz, eu fiz tudo certo, mas se isso está acontecendo comigo ainda, é porque eu preciso passar pela experiência, né? Aí eu falo assim que ele deu um exemplo bonitinho, né? Do filho que espera o pai, né, voltar do trabalho, de banhozinho tomado, né? E quando ele chega, é meu papai. E que a gente também, quando tem essa presença do Cristo, né, através da dor, da dificuldade, né, a gente vai entender o quê, né? É ele querendo me dar um recado, né? é a dor do parto, né? A dor do parto. Qual o recado que eu preciso aprender ali, né? E é aquilo, se a gente realmente tem fé, a gente vai compreendendo que as coisas, que a vida não vai ser só de facilidades, que a vida é de luta, que as experiências tornam a gente melhor, né? Eu vejo, assim, a questão da pandemia, que ele citou muito. Hoje, por exemplo, eu já tenho até outra visão. Eu nunca, antes da pandemia, observava os cuidados que eu precisava ter com as minhas mãos. Hoje, Verdade. eu olho para a mão como um instrumento mesmo de contaminação. Por exemplo, se eu estou no mercado, aí eu mesmo não precisando mais de máscara, da higienização, mas eu vejo, eu estou pegando um montão de coisa que todo mundo põe a mão, aí eu já tenho aquele cuidado. Preciso realmente manter as mãos limpas, né? A gente que trabalha lá com idoso, isso aí é fundamental. Então, assim, eu às vezes saía de casa, pegava na chave do carro, ligava o carro, fechava o carro, ou seja, chegava lá na instituição. Hoje eu já chego na instituição, a Lava a primeira mão, preocupação que eu tenho é com as mãos, porque realmente, você está se eu vindo da estou rua. hoje, por exemplo, tem muita gente gripada. Então, gente, é o bom senso. Se você está gripado, não frequente lugares fechados, evite tossir em cima das pessoas.
esse cuidado, assim, a gente já aprendeu um pouquinho com a pandemia. Agora tem gente que ainda não está levando isso a sério, né? Mas é um exercício, assim, que a gente vai vendo que as coisas, a gente vai se transformando para as coisas quando a gente passa a ter a visão espiritual. Você erra, mas a consciência já acusa. Você faz passa por um descuido. Outro dia mesmo eu cheguei aqui em casa e tinha chegado uma correspondência do correio, eu fui pegar. E aí eu chego correndo com a caixa do correio e tudo, aí fui para a cozinha para fazer as minhas coisas. Aí de repente, sabe quando você leva o susto? Meu Deus, não lavei a mão. Por quê? Porque eu havia pegado numa coisa que veio do Da rua, correio, né? da rua, né? Então, assim, graças a Deus a gente já vai. Quando a gente vai Despertando, né? prestando atenção, né, a gente já vai despertando. Agora, é necessário, sim, prestar atenção para a gente não ser pego de surpresa. Né? Agora E vamos aí ele vai no Pedro, no né? Pedro para depois ir para o Apocalipse. É. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há de se queimarão. Tudo que a gente julgava eterno, né, vai desabar. Isso aí. Vem E como um parece até estrondo, né? que Pedro leu a carta de Paulo lá, né? É. Antes disso, né? Então, tudo que foi inútil na minha vida, gente, vai o quê? Virar farofa, né? Esmagou. Não tem importância, vai, ó, virar farofa. E a gente tem esses aí, ele fala até do apego que a gente tem à casa espírita, né? Que ele É, fala, se a igreja de Antioquia desabou, exato. né? Se a casa dos caminhos desabou, o nosso centro vai viver para sempre, né? Mas é para É. quê? Por que que é destruído? Para que você gere um centro, né? Dentro de você mesmo, que você tenha essa, que é importante você entender que a casa espírita é importante, é lógico, o momento de encontro é importante, né, muitas coisas acontecem, a espiritualidade está ali trabalhando, agindo, né? E é importante que você tenha algum lugar onde você recarregue suas baterias, né? Mas aquilo não é o mais importante é, é a sua transformação moral, a sua transformação, a forma como você participa, né? Para que você possa ter mais acolhimento entre os homens, né? A parte humana ali é a mais importante, né? É o templo em mim. O templo é mim. Você pode ir ao templo, mas você tem que levar o seu. É. Não adianta você ir lá vazio, né? E aí Aí vai ele para vai em Apocalipse, né? 12 e 20. 22, né? Versículo 12 e 20. E eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E no 22, né? Aquele que testifica essas coisas diz: certamente venho cedo. Cedo vem, desculpe. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Aí, finalmente, né, o Apocalipse vai falar o quê? Do galardão, né, do prêmio. qual que é o prêmio? Agora, qual Mais que é o serviço. prêmio do cristão? Mais serviço, né? Ele fala, né, que Paulo Então, ganhou, cumpriu a tarefa do evangelho. O que que ele ganhou? Mais serviço, né? Chico Xavier psicografou mais de 400 obras. O que que ele tem? Com certeza continua trabalhando. Porque, na realidade, é o que o verdadeiro cristão, que, que se realmente é o que ele quer fazer, né? A vontade dele é continuar. Ele não quer parar. Não é igual a gente que trabalha para aposentar, né? Não existe essa aposentadoria do cristão, né? O cristão quer continuar no serviço, no trabalho, né? ele dá o exemplo até do Do militar, né? Que militar. quando ele sobe de patente, o que que ele tem? Mais Mais responsabilidade. responsabilidades, né? Assim. Assim seremos nós também. Quanto mais você faz, aí Jesus olha assim para a Rita e fala assim: nossa, ela é capaz disso, vou dar mais serviço para ela, que eu estou precisando de ajuda. É isso É. aí que ele vê Ontem, na gente. é engraçado que lá na reunião mediúnica tinha essa questão, porque nós estudando ontem, um dos palestrantes que eu assisti o estudo fala que a gente acha que na reunião mediúnica, o médium que recebe um espírito mais trevoso é porque ele é inferior.
e quem recebe o espírito De luz. de luz é mais elevado, mas é justamente ao contrário. Por quê? Porque um espírito mais inferior é mais difícil do médium deixar ele ser. É dado para um médium que é mais resistente, né? Porque ele tem que resistir mais às trevas, né? E o espírito de luz, ele vai comandar, e aí é uma coisa mais, vou dizer, mais simples, né? Lógico. Mas entendeu? Como é que a gente pensa as coisas ao contrário, né? Como a gente raciocina sempre pelo lado material da coisa, né? Pelo lado mais de, porque até tudo que Jesus falava, né? Que tudo a gente vira. Jesus falava assim. A gente fala muito nessa questão do capitalismo, né? Do dia uma situação, um estudo nosso, alguém falou assim, que o capitalismo, acho que até foi o Wagner que falou, que o capitalismo precisa ser humanizado. Mas quando o capitalismo for humanizado, ele vai deixar de ser capitalismo, né? Então, tudo isso tem uma sequência, as coisas precisam evoluir, mas é que nem ele fala, né? Jesus vai chegar antes do que a gente imagina, mas, né, que ele fala cedo aqui, né? Mas ele vai vir com algo que vai acontecer de repente. Então, ele fala, nos próximos mil anos, ele vai vir invadindo nossas vidas através de circunstâncias, tanto desafiadoras quanto redentoras. Então, a coisa está evoluindo, porque o planeta também tem o seu tempo. E dentro desse tempo, quem não se adequar, infelizmente, né? Então, a nossa atitude, né, é como nós vamos, né, reagir, né? Como é que Simão Pedro o que Simão Pedro vai fazer, né, diante, porque todos eles todo mundo ficou perturbado, né? E aí, nos próximos versículos, a gente vai ver a continuidade do que vai acontecer na história, né? E nas nossas vidas, né, Deus? Esse que é o lance. Estamos nessa hora. Mas estamos aí. Eu escolhi uma oração, está no livro Parnaso do Além Túmulo, é uma oração do João de Deus. A ti, Senhor, meu coração imerso em dor, aflito vem, pedindo a luz, pedindo o bem e a salvação. Pedir a quem, senão a ti, cuja bondade me sorri e me conduz à imensidade da perfeição? Eis a piedade divina e pura, que a criatura dá luz e pão. Sou eu somente, o impenitente na expiação. Em ti, portanto, confio e espero, de ti eu quero me aproximar. Consolo santo, para o meu pranto, venho implorar. Bem sei, Senhor, se sofro e choro, se me demoro no padecer, é porque andei longe do amor no meu viver. O amor é a lei que me ensinastes e que deixastes aos irmãos teus, para que eu pudesse ditosamente buscar os céus. Assim contente, cheio de unção, elevo a prece do coração. A ti, Senhor, rogando amor, paz e perdão. Uma semana de muita paz e harmonia aí para todos nós. E Até a até semana semana que que vem, vem, né? se Se Deus Deus quiser. quiser. Vamos ver o que Pedro vai fazer.